Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor para os meus amados irmãos, um abraço para os meus amigos. Deus abençoe a vocês que têm acompanhado o meu canal, sou grato a Deus pela vida de vocês, tá bom? Vamos dar continuidade hoje, o segundo episódio, sobre o Salmo 51, tá? Que nós já iniciamos, falando sobre Davi pedindo misericórdia a Deus a respeito de uma transgressão dele, de um pecado. E o Salmo 51, ele revelando que não conseguia viver sem a presença de Deus. Mas ele ocultou, um pecado durante um ano. E Deus foi revelar para ele isso. Por que você não falou para mim? E muitas vezes, irmão, nós precisamos confessar as nossas iniquidades, nossos pecados para Deus, para que Deus possa nos ajudar, que a sua misericórdia nos alcance, a sua graça esteja sobre as nossas vidas. E Deus fez algo extraordinário, enviando alguém, um mensageiro dele, para que Davi colocasse, expusesse a sua situação para Deus, para que assim Deus pudesse ter essa oportunidade. Olha só, Deus só está esperando uma oportunidade para que você tenha confiança nele, de falar para ele o que realmente está acontecendo, para que tudo venha melhorar para você. Vejamos aqui no capítulo 11 de 2 Samuel, falando de Davi e essa outra personagem chamada Batseba, onde Davi comete um adultério e também um homicídio. Vejam que são dois pecados que a Bíblia fala que esses pecados vão impedir de pessoas entrarem no reino dos céus. Tá? E veja que Davi, quando comete isso, ele fica o quê? Longe da presença de Deus. E ele omitiu isso por um ano. Mesmo assim, Deus foi atrás dele. Deus está indo atrás de nós, para que venhamos nos arrependermos dos nossos pecados, confessá-los, e Deus possa assim perdoá-los. Olha que bênção. Mas diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, veja aí, um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então aqui eles estavam se preparando um ano já para uma guerra. Tá? Veja aí, um ano. E Davi não foi nessa guerra, ele ficou em casa. Isso não era costume de Davi, não era costume dos reis. Geralmente os reis iam à guerra, eles estavam presentes, para dar aquele ar de superioridade, mostrar ali liderança. Mas Davi, dessa vez, resolveu ficar em casa. Veja o verso de número 2. E aconteceu à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Observem que ele estava ali no palácio, ali no seu terraço, durante a tarde. De repente aparece uma mulher do outro lado, sendo lavada ou tomando um banho pelas suas servas, que era assim o costume na época. E Davi observando tudo aquilo e viu que aquela mulher era formosa. Tá? Veja aí a tentação circulando, tá? O coração de Davi. Estava circulando o coração de Davi. Veja o verso 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu? Ele procurou saber quem era aquela mulher, tá? Veja que houve uma curiosidade, a tentação cercou o coração de Davi, ele foi querer saber de notícias acerca daquela mulher, e ele recebe essa notícia. Fala de quem ela é filha, fala que ela é casada, diz quem é o marido dela, e o marido dela era um dos seus soldados. Meu Deus. Vejam só,
No verso 4 diz: Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Veja, gente, aquilo que ficou como tentação agora era verídico. Já estava um fato, aconteceu. Davi teve relações com esta mulher. Uma mulher casada, marido de um dos seus soldados, vejam só, tá? E ele cobiçou e colocou essa cobiça em prática. Mas vamos continuar. Versículo de número 5. Vejam só o que aconteceu. E a mulher concebeu e enviou e fez-o saber a Davi e disse: Pejada estou. Ou melhor, engravidei. Vejam que no primeiro ato de Davi, a mulher ficou grávida. Uma mulher casada com um dos seus soldados, que ele cobiçou, passou uma noite com ela e ela já estava grávida. Vejam que Deus já estava trabalhando na vida de Davi. Você fala, mas pastor, como estava trabalhando, ele estava no pecado. Deus não ia deixar encoberto isso, gente. Deus não deixa encoberto nada. Deus permitiu que isso acontecesse. Mas Davi, com a sua astúcia, lógico, o diabo estava ali circulando a vida de Davi, porque ele permitiu, abriu essa brecha, que muitas vezes nós fazemos, e fez o quê? Para encobrir tudo isso. O que ele estava intentando no seu coração? Sabendo da notícia que aquela mulher estava grávida. O que ele fez para impedir isso? O Salmo 51 vai nos revelar, vejam só, o Salmo 51 vai nos revelar que Davi diz o quê? Tem misericórdia de mim. 51:1. Ó Deus, segundo a tua benignidade. Vejam que o que ele fez, precisava da benignidade de Deus. Que Deus fosse benigno com ele. Tá? Vejam que aqui quando ele confessa, ele diz, Senhor, eu não mereço essa benignidade. Mas segundo a tua benignidade, se assim for a sua vontade, perdoe esse pecado que eu fiz. Isso aqui que ele fez, tá? Não é nem o começo do que eu vou falar no próximo episódio. Ele continuou com as suas artimanhas e o pecado foi ficando pior. Quanto mais você encobre, quanto mais você oculta, quanto mais você cobiça, mais as coisas vão ficar pior. Então, quanto antes você revelar a situação, dizer para Deus o que está acontecendo, melhor para você. Por quê? Porque Deus está dando oportunidade para que você não se arrebente ainda mais. Tá bom? No próximo episódio nós vamos dar continuidade sobre esse assunto. Deus te abençoe em nome de Jesus.